Olá, estudantes! Aqui é a Ana Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje começando mais uma sessão de estudos. Tentei fazer esse study vlog meio no estilinho de filminho, porque muitas pessoas me pediram. Eu ainda não tô mestre nos filminhos, mas eu tentei, então eu espero que vocês gostem. E vou ficar aqui narrando e conversando um pouquinho com vocês enquanto eu estudo. Então, gente, minha semana de prova tava chegando, agora ela já chegou, porque nesse momento que eu tô narrando, eu já tô nela, só que ainda tenho 2 dias até a primeira prova. Acabou que todas as provas passaram pra quinta e sexta, então meio que acumulou todas as provas em 2 dias, mas pelo menos acaba logo de uma vez com isso, só que eu tenho, assim, muita coisa pra estudar, inclusive, isso é uma coisa muito maravilhosa desse planner, que pra quem não sabe é o planner do estudante que eu tô usando, que é um lançamento meu com o caderno inteligente. Eu vou deixar o link na descrição, eu fiz um vídeo explicando melhor sobre o planner, assim que você terminar você pode dar uma olhadinha. Mas assim, eu peguei uma folha do Inteligine, que é o caderno inteligente menor, pra colocar todos os conteúdos da prova e deixar no meio da minha semana pra eu, tipo, checando o que eu já estudei, o que eu já revisei, o que eu não estudei ainda. Então, só uma listinha mesmo, sabe? Bem simples, mas que fica ali no meio da minha semana pra eu conseguir visualizar bem. Então isso é uma coisa muito legal desse planner, porque permite muitas possibilidades de organização, né? Então é uma coisa que eu tô gostando bastante e tá sendo muito útil, sério, gente. Tipo, organização pra mim é uma parte, assim, essencial, porque se eu não tiver organização, eu fico estressada, eu não consigo fazer tudo, e a principal coisa é que eu não consigo, tipo, organizar o meu tempo. Se eu não tenho, assim, um planner ou uma agenda pra realmente anotar tudo que eu preciso fazer, tudo que eu tenho pra fazer, eu acabo me bagunçando, não faço nenhuma coisa nem outra. Então, assim, pra mim a organização é uma chave de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, sabe? Assim, vai ser muito importante no seu trabalho, se você for pegar um estágio, ou até mesmo nos estudos, sabe? E foi uma coisa que eu demorei muitos anos pra entender e realmente aprender, porque eu só comecei a me organizar, eu acho que no 2º ano do ensino médio, pra ser bem sincera. No primeiro eu tentava, só que não era nada muito constante, nem muito consistente, então não era uma organização que tava 100% ali ligada com a minha rotina. Mas a partir do 2º ano eu comecei a buscar formas de me organizar e já consegui achar algumas. No 3º fui aperfeiçoando isso e agora no meu 1º ano de faculdade eu tive que dar uma mudada, obviamente, porque eu acho que cada rotina e cada, assim, momento da sua vida exige uma organização um pouco diferente, né? E eu tô nesse momento da faculdade que é completamente diferente da escola, mas eu acho que agora eu consegui achar uma organização que realmente se encaixa muito bem. E aproveitando para falar um pouquinho do que eu tinha para fazer nesse dia, eu comecei revisando umas matérias de filosofia e passando a limpo. Então tem algumas disciplinas, que no caso é marketing e filosofia e de vez em quando teorias da imagem também, que eu tô primeiro fazendo anotação digitada pelo OneNote, porque eu acho que fica mais simples de acompanhar a aula, eu consigo escrever mais rápido, enfim, já falei um pouquinho disso em alguns outros vídeos aqui do canal. Só que eu também gosto de ter no caderno, tanto para eu revisar enquanto eu passo a limpo, quanto para ter organizadinho no meu caderno mesmo. A única que eu não tô passando a limpo é marketing, porque é muita coisa mesmo. Só pra vocês terem uma noção, cada aula desse professor tem tipo 80 slides, mais ou menos, 60, 80 slides, enfim. Eu sei que é muita coisa, não dá pra passar limpo, mas filosofia dá, porque normalmente é um tópico por semana que o professor faz. Então, em uma semana a gente viu Platão, aí na outra semana a gente viu Aristóteles, aí depois a gente viu Santo Agostinho, depois Tomás de Aquino. E assim, é uma filosofia bem parecida com a que eu via no ensino médio, só que é mais voltado pra estética, porque a disciplina chama filosofia estética, porque tem a ligação ali com a publicidade. Então, toda semana o professor passa um assunto, claro, mais voltado para essa parte da beleza, do belo, da estética. E aí a gente faz uma atividade também. Então, ele se organiza dessa forma. E eu acho maravilhoso porque eu amo filosofia, então eu tô amando estudar isso. E é legal porque ainda faz relação com a comunicação e com a publicidade. Bem interessante mesmo. E eu, então, comecei essa minha sessão de estudos passando a limpo algumas matérias que eu tinha. E eu não sei se vocês repararam, mas eu fiz a mesma coisa do planner. Eu peguei uma folha do Inteligine para colocar todas as matérias que eu precisava passar a limpo de filosofia, porque eu meio que deixei acumular um pouquinho. E aí depois eu
passei a limpo mesmo, fui estudando e depois eu comecei a estudar sobre Tomás de Aquino, só que aí, na verdade, eu fui pro texto, porque o professor tinha mandado um texto pra gente estudar, na verdade, porque ele não chegou a falar muito, ele quis fazer algo um pouco diferente, então ele primeiro mandou o texto pra gente ler, pra depois falar sobre o assunto. O que eu também achei interessante. Esse texto era um pouco mais complicado, mas não foi nada muito impossível. E assim, o meu segredo para os meus textos é primeiro fazer uma leitura ativa, então ir lendo com calma, marcando, relacionando, pegando várias cores ali para ir ligando os termos e, enfim, escrevendo em cima do texto e depois fazer uma anotação. Então, ter a anotação, o resumo do texto para mim é uma parte muito importante. E é uma anotação, na verdade, bem simples, que eu faço tipo, por tópicos, com palavras-chave, com frases importantes. Então, é uma coisa que eu fico mais livre, na verdade, porque o importante é eu ter aquele conteúdo ali todo organizado. Então, assim, esse é o meu segredo, né, entre aspas, de como conseguir estudar bem para as coisas da faculdade, porque, assim, normalmente são textos bem mais densos e complicados do que era no ensino médio, então eu fazer esse passo a passo, né, de primeiro ir ler, ir marcando e fazendo anotação ali, ou depois, ou ao mesmo tempo, aí depende um pouco do dia, de como eu tô, se eu tô com mais tempo ou menos tempo, mas, assim, esse é o meu segredo para conseguir absorver o máximo de informações o possível daquele texto e conseguir organizar ele bem na minha cabeça. Então, é uma coisa que eu faço, assim, pelo menos eu tento fazer em todo o texto. Nem sempre dá tempo, mas eu gosto muito de ter essa anotação. Aí, se não der tempo de fazer a anotação, eu fico só na marcação do texto mesmo, que já me ajuda bastante, porque se eu vou lendo com calma, relacionando as coisas, isso já ajuda muito entender, né? Aí, pra mim, o resumo é mais pra fixar. E depois eu fui fazer 2 atividades, eu acho, de outras disciplinas. Eu tinha uma de redação e outra de linguagem e comunicação. Inclusive, para quem não sabe, eu faço publicidade e propaganda. Normalmente eu falo isso antes, mas eu acabei esquecendo. Então, para quem tá curioso, eu faço publicidade e propaganda. Tô no 2º período. Vou terminar meu 1º ano daqui a alguns meses. Eu acho que falta tipo 2 meses para as aulas acabarem. Já tô na metade do 2º período, né? Na verdade, tô estudando para as provas da N1, que é o 1º bimestre, que inclusive eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo, assim. Eu estudei bem durante o semestre, só que agora eu tô fazendo estágio, eu tenho 2 trabalhos, mais a faculdade, então tá sendo um pouco difícil de conciliar tudo, mas como eu falei pra vocês, como eu tô me organizando bem, eu acabo rendendo bastante, conseguindo organizar bem tudo que eu preciso fazer. Mas, assim, eu confesso que tá sendo muito mais complicado do que qualquer ano da minha existência, porque antes eu, assim, já achava difícil ter que estudar e trabalhar aqui com as coisas do canal, mas era uma coisa, assim, mais de boa. E aí, esse ano eu consegui um outro trabalho e um estágio, né? Então, tá sendo, assim, difícil, mas tá sendo uma experiência muito boa pra mim. Eu acho que eu tô aprendendo muito. O estágio tá sendo, assim, incrível. Eu já senti que eu me desenvolvi em muitos sentidos, em muitas áreas diferentes, então tá sendo realmente muito legal. E depois que eu terminei as atividades, eu fui revisar o conteúdo de filosofia de Tomás de Aquino, assistindo uma videoaula da Sala do Saber. Quem me acompanha no canal há mais tempo já sabe que a Sala do Saber é uma plataforma de estudos, principalmente voltado para o ensino médio, mas também tem algumas coisas para o ensino superior, mas eu tava pegando a parte do ensino médio mesmo, porque tava dando aquela revisada, como eu falei para vocês, tá bem próximo ali do que eu aprendi no ensino médio, só que mais voltado para estética, só que assim, só de eu estar revisando Tomás de Aquino de maneira geral já foi bem interessante. E eu sou parceira deles, então tem cupom de desconto para vocês, Anas Studies, vou deixar o link aqui na descrição. E eu já falei bastante sobre a sala. Eu acho que se você tá no ensino médio ou no ensino fundamental, vale super a pena, tanto para você estudar para a sua escola, para as provas, sempre que você tem uma dúvida, você pode assistir uma videoaula, fazer exercícios daquela disciplina, então realmente me ajudou muito no meu 3º ano do ensino médio. E claro, para estudar para os vestibulares, para Enem, então tem planos muito interessantes voltados para esse estudo, né, de vestibular. E aí depois eu fui fazer umas tarefinhas de inglês, eu tô estudando na Level Up.
e tá sendo perfeito. Depois eu falo melhor pra vocês, mas assim, é um inglês que tava faltando na minha vida, sabe? Eu tava procurando esse tipo de ensino há muito tempo e esse ano apareceu assim pra mim. Eles me convidaram pra ser parceira e aí eu conheci o curso e eu de verdade tô muito apaixonada porque assim, as aulas são muito divertidas, é tudo bem objetivo, direto ao ponto. Eu tô aprendendo muita coisa, tô aprendendo muito vocabulário. Eu já tô assim bem próxima do pessoal, dos meus colegas, então tá sendo muito bom. Mas enfim, depois eu explico melhor, falo um pouquinho mais. Se vocês tiverem interesse, eu já tô querendo gravar tem um tempo um vídeo falando um pouquinho sobre como estudar inglês e aprender inglês, e eu posso aproveitar para falar um pouquinho da Level Up, porque tá sendo uma experiência bem legal mesmo. E eu sei que é triste, mas o vídeo já está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Beijos!